O sol do Rio de Janeiro já descia preguiçoso sobre as montanhas, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, mas para Isabella Drummond, a luz daquele fim de tarde parecia zombar da escuridão que a cercava. Não era apenas a penumbra que se espalhava pelo pequeno ateliê de costura no Leme, um cubículo apertado entre uma padaria barulhenta e uma loja de surf descolada. Era a sombra de um segredo, algo que ela guardava a 7 chaves e que nem mesmo o balançar suave da brisa marinha conseguia dissipar. Isabella, aos 30 e poucos anos, era a personificação da beleza carioca, mas com uma aura de mistério que a tornava ainda mais fascinante. Seus cabelos em cascatas onduladas de um castanho dourado emolduravam um rosto delicado, onde grandes olhos cor-de-mel abrigavam uma melancolia profunda, contrastando com a vivacidade do cenário ao redor. Ela tinha lábios cheios e um nariz levemente arrebitado, que dava um toque de ousadia à sua doçura. Seu corpo, esguio e elegante, movia-se com uma graça quase hipnotizante, enquanto ela manipulava tecidos, transformando retalhos em vestidos de festa, que exalavam sofisticação, mesmo que as suas próprias roupas fossem simples e discretas. A única imperfeição visível era uma sutil cicatriz quase imperceptível que atravessava sua sobrancelha esquerda, um pequeno traço que para poucos contava uma história de dor. Naquela tarde, Isabella trabalhava em um vestido de seda pura, o tecido escorregando entre seus dedos ágeis, enquanto a máquina de costura zumbia em um ritmo quase hipnótico. O cheiro de café fresco da padaria ao lado invadia o ateliê, misturando-se ao aroma doce de flores que ela mantinha em um pequeno vaso sobre a mesa. Ela estava tão absorta em seu trabalho que não ouviu os passos hesitantes que se aproximavam da porta. Uma sombra alta e robusta cobriu a entrada, e um homem surgiu, silhueta imponente contra a luz do entardecer. Seus ombros largos quase preenchiam o batente da porta, e seu terno impecável, de corte italiano e cor grafite, denunciava um poder financeiro que destoava completamente da simplicidade do bairro. O cheiro de um perfume caro, amadeirado e cítrico, preencheu o ar, contrastando com os aromas familiares do ateliê. Isabella ergueu os olhos e o olhar dele a atingiu como um raio. Era Victor Albuquerque, o magnata da construção civil que havia recentemente adquirido o prédio onde seu ateliê estava instalado. Victor era, sem dúvida, um homem de tirar o fôlego. Seus cabelos escuros, quase negros, eram penteados para trás, revelando uma testa larga e um rosto de traços marcantes, dignos de uma escultura grega. O maxilar quadrado, a barba rala e os olhos de um azul tão intenso que pareciam atravessar a alma davam a ele uma beleza selvagem e perigosa. Sua boca, de lábios finos, transmitia uma seriedade quase gélida, e seu temperamento forte era conhecido nos círculos de negócios. Ele vestia camisas de seda escura, abertas no colarinho, que revelavam o peito musculoso e adornado por uma fina corrente de ouro. Era um homem que exalava virilidade e poder, e sua presença preenchia o ambiente, o que para Isabella era quase sufocante. "Boa tarde, senhorita Drummond." A voz dele era grave e autoritária, sem um pingo de emoção, como se estivesse recitando uma linha de um contrato. "Eu preciso de um vestido. Para hoje à noite." Isabella sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Para hoje à noite? Era quase impossível. Seus prazos eram rigorosos, e ela tinha uma lista de espera de meses. Mas havia algo no tom dele, uma exigência velada que a fez hesitar. Seus olhos varreram a figura imponente de Victor, e um detalhe sutil a intrigou: a pasta de couro que ele segurava com a mão esquerda. Ela estava ligeiramente aberta, e um pedaço de papel pálido, envelhecido, com uma caligrafia familiar, parecia espreitar de dentro. Um calafrio ainda mais forte percorreu Isabella. Por um breve segundo, a cicatriz em sua sobrancelha pulsou. Victor percebeu o olhar dela para a pasta e um lampejo de algo ilegível cruzou seus olhos azuis. Ele fechou-a rapidamente, quase com um reflexo. "Algum problema, senhorita Drummond?" perguntou com a voz um pouco mais ríspida, tirando Isabella de seus pensamentos. Isabella balançou a cabeça, forçando um sorriso profissional. "Não, senhor. É que um vestido para hoje à noite é um prazo extremamente curto. Tenho outros compromissos." Victor deu um passo à frente,
e a pequena oficina pareceu encolher ainda mais. Eu não estou pedindo, senhorita Drummond. Estou propondo um negócio, um que você não poderá recusar. Ele parou bem na frente dela, a poucos centímetros de distância, e Isabela sentiu o calor do corpo dele e o cheiro do perfume caro a envolverem. Vitor a encarou por um longo momento e um meio sorriso sarcástico surgiu em seus lábios. Afinal, ele continuou, a voz em um sussurro quase inaudível. Uma costureira com uma cicatriz como a sua, trabalhando em um lugar como este, deve ter muitos segredos a guardar, não é? Isabela engoliu em seco. Aquele homem não estava ali apenas por um vestido. Havia algo mais, algo que ele sabia sobre ela. E o que era aquele pedaço de papel na pasta? A curiosidade sutil que há pouco a instigava transformou-se em um aperto no peito, um medo gelado. Para não perder nenhuma reviravolta dessa trama, inscreva-se no canal Gils e ative o sininho. A brisa do leme, que antes parecia um carinho suave, agora trazia consigo um ar gelado para Isabela. As palavras de Vitor Albuquerque pairavam no ar, pesadas e ameaçadoras. Uma costureira com uma cicatriz como a sua deve ter muitos segredos a guardar, não é? A frase ecoava em sua mente, desenterrando memórias que ela lutava para manter sepultadas. Aquele homem não a conhecia, não podia saber. Ou podia, seus olhos de mel, antes melancólicos, agora transbordavam apreensão. Mas Isabela era uma mulher de fibra e não se deixaria abater. Senhor Albuquerque, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente, mas tentando soar firme. Não sei do que está falando. Minha vida particular não tem relação com meu trabalho. Ela tentou desviar o olhar, mas os olhos azuis e gélidos dele a prendiam, vasculhando cada fibra de sua alma, como se tentassem desvendar o enigma de sua cicatriz. Vitor deu um passo para trás, quebrando a proximidade que a sufocava, mas a intensidade de seu olhar não diminuiu. Um sorriso frio, quase um esgar, desenhou-se em seus lábios. Tem certeza, senhorita Drummond, porque meu negócio com você vai muito além de um simples vestido. Ele abriu a pasta de couro e o pedaço de papel pálido que Isabela vira antes deslizou para fora, revelando-se um recorte de jornal antigo amarelado pelo tempo. O coração de Isabela deu um salto. Seus olhos se fixaram na manchete desbotada. Acidente misterioso abala família tradicional do Rio. Abaixo, uma foto em preto e branco, distorcida pela má qualidade da impressão, mostrava uma menina de traços infantis com uma pequena mancha escura na testa, exatamente onde a cicatriz de Isabela residia. Era ela. Uma foto que ela acreditava ter sido queimada, destruída, esquecida. O ar rareou no pequeno ateliê. As paredes pareciam se fechar em torno dela. Como você conseguiu isso? Isabela sussurrou, a voz quase inaudível, as mãos tremendo tanto que ela teve que agarrar a borda da mesa. Era um pesadelo se tornando real. O passado que ela tanto se esforçava para esconder, ali, exposto pelas mãos de um estranho. Vitor pegou o recorte com os dedos longos e finos, exibindo-o como um troféu. Tenho meus meios, senhorita Drummond. Digamos que o mundo dos negócios me ensinou a desenterrar certas informações, especialmente quando elas podem ser úteis. Ele dobrou o jornal e o guardou novamente na pasta. Agora sobre aquele vestido e sobre o que você fará por mim. A garganta de Isabela estava seca. Ela podia sentir o sangue pulsar em suas têmporas. O que você quer? Ela perguntou, a voz rouca, lutando para manter a compostura. Vitor encostou-se à moldura da porta, cruzando os braços musculosos sobre o peito. A luz do entardecer destacava os contornos de seu corpo, tornando-o uma figura ainda mais imponente. Preciso de uma acompanhante, uma mulher que seja impecável em todos os aspectos, discreta, elegante e que saiba se portar nos mais altos círculos sociais. Você, Isabela, possui todas essas qualidades. Sua beleza é inegável, e sua postura, apesar do seu ateliê modesto, é de uma dama da alta sociedade. Ele fez uma pausa, o olhar percorrendo o corpo dela de cima a baixo, um brilho de algo indecifrável em seus olhos azuis. E claro, você tem um segredo que me interessa. Uma acompanhante? Isabela repetiu atordoada. Você quer que eu finja ser sua noiva? Sua amante? A indignação tomou conta dela, misturada com o pânico. Vitor soltou uma risada curta e sem humor. Não seja ingênua, Isabela. Não preciso de uma noiva de mentira.
muito menos de uma amante. Preciso de uma parceira de negócios para eventos específicos. Uma mulher que me ajude a fechar certos acordos, a impressionar pessoas importantes, pessoas que se comoveriam com uma história de superação, com uma mulher bonita e talentosa que, apesar das dificuldades, se mantém firme e com seus princípios. Ele enfatizou a palavra princípios, com um tom quase debochado. E em troca, ele continuou, agora se aproximando novamente, eu resolvo seus problemas financeiros, todos eles. Seu aluguel do ateliê, que por sinal está atrasado há 3 meses, será quitado. Suas dívidas com fornecedores, tudo será zerado. E mais, ofereço um adiantamento generoso para suas despesas pessoais. Isabela o encarou, incrédula. A proposta era obscena, humilhante. Ele estava usando seu segredo, sua vulnerabilidade para manipulá-la. Mas, ao mesmo tempo, as palavras aluguel atrasado, dívidas, ecoavam em sua cabeça. A pressão financeira era um fardo pesado que ela carregava sozinha. Seus sonhos de expandir o ateliê, de dar uma vida melhor à sua pequena família, pareciam cada vez mais distantes. E se eu não aceitar? Ela desafiou, erguendo o queixo, apesar do medo que a corroía por dentro. Vitor deu de ombros indiferente. Então, o recorte de jornal que eu tenho em minha pasta pode acabar nas mãos erradas. Ou certas pessoas podem começar a fazer perguntas sobre a origem de sua cicatriz, sobre o acidente que você tanto esconde. E aí, senhorita Drummond, sua vida pacata aqui no Leme se transformaria em um circo. Ele parou, deixando a ameaça pairar no ar. Pense bem, Isabela, é uma oferta irrecusável. Ou o silêncio e a segurança financeira, ou o escândalo e a ruína. Isabela sentiu um nó na garganta. Ele não estava blefando. Aquele homem era um predador, e ela era a presa. Mas ela também era uma sobrevivente. O que ele sabia? E por que aquele acidente ocorrido há tantos anos ainda importava tanto para ele? As perguntas a atormentavam, mas a urgência da situação era inegável. Suas opções eram poucas, e todas elas pareciam levá-la para um abismo. O silêncio no ateliê de Isabela era quase palpável, quebrado apenas pelo leve tilintar do vento nas contas da cortina da porta. A oferta de Vitor Albuquerque pairava no ar como uma névoa densa, asfixiante. Ruína ou rendição? Escândalo ou um pacto com o diabo? A mente de Isabela girava, seus pensamentos em um turbilhão. A foto amarelada de seu passado, um fantasma que ela havia se esforçado para exorcizar, estava agora nas mãos de um homem que parecia não ter limites. Eu preciso de tempo para pensar. Isabela conseguiu balbuciar, sua voz ainda rouca pela emoção contida. Seus olhos de mel, antes mareados de apreensão, agora mostravam um brilho de desafio. Ela não era uma mulher de se render facilmente. Vitor a encarou por um longo momento, avaliando-a com aqueles olhos azuis penetrantes. Um leve sorriso de canto de boca, quase imperceptível, surgiu. Tempo é algo que você não tem, Isabela. O evento é amanhã à noite. Um baile de máscaras beneficente no Copacabana Palace. Você estará lá, ao meu lado. Ele não estava pedindo, estava afirmando. E você fará o vestido, um vestido que seja tão deslumbrante quanto você, mas que não revele demais mistério e elegância. É isso que eu quero. Ele tirou um pequeno cartão de visitas de sua carteira de couro, estendendo-o para ela. Este é o endereço do meu apartamento. O motorista estará esperando por você às 9 da manhã para levá-la. Teremos o dia para os ajustes e para você se familiarizar com o que eu espero. A voz dele era fria, calculista, sem espaço para negociações. Isabela pegou o cartão. O toque de seus dedos foi breve, mas ela sentiu a eletricidade daquele contato. Uma onda de repulsa e, ao mesmo tempo, uma estranha curiosidade a invadiu. Ela estava prestes a entrar em um mundo que não lhe pertencia, de braços dados com um homem que representava tudo o que ela repudiava. Mas a alternativa era a ruína. Não apenas dela, mas de sua irmã mais nova, Luana, a quem ela sustentava com os rendimentos do ateliê. Luana, que sonhava em cursar medicina e dependia da estabilidade que Isabela tentava, a duras penas, manter. O que exatamente eu terei que fazer? Isabela perguntou, ignorando a ardência em seus olhos e o nó em sua garganta. Ela precisava saber os termos desse pacto. Vitor suspirou, como se a pergunta fosse um incômodo. Você será minha acompanhante em eventos sociais. Fará uma ou outra piada sobre como o destino nos uniu.
Nada muito específico. Você será a mulher talentosa e batalhadora que conquistou a atenção do magnata Victor Albuquerque. As pessoas adoram uma boa história de superação e a sua tem elementos muito interessantes. Ele fitou a cicatriz dela novamente. Um brilho de satisfação cruel em seus olhos. Sua função será ser encantadora e discreta. Sorrir, acenar e me ajudar a fechar negócios quando for necessário. Às vezes, uma mulher bonita ao lado de um empresário pode ser mais convincente do que um exército de advogados. A última frase de Victor foi um golpe. Ela seria um adereço, uma ferramenta para seus negócios. A humilhação era profunda, mas a imagem do rosto de Luana, seus olhos cheios de sonhos, piscou em sua mente. E por quanto tempo? Ela questionou, tentando manter a voz firme. Por tempo indeterminado, ele respondeu com um tom definitivo. Ou até que eu consiga o que quero. E não se preocupe, o valor da sua prestação de serviços será muito mais do que você ganharia em anos aqui neste cubículo. Ele deu uma última olhada ao redor do ateliê, um desdém em seu rosto, antes de se virar para sair. Te vejo amanhã, Isabela. Pontualidade é um dos meus requisitos. Com isso, Victor Albuquerque se foi, deixando Isabela sozinha no ateliê, envolta na fragrância cara de seu perfume e no peso esmagador de suas palavras. Ela sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar na máquina de costura. O recorte de jornal, aquela prova do passado que ela tanto se esforçara para esquecer, era agora sua algema. A noite caiu sobre o leme e Isabela permaneceu ali, imóvel, observando as luzes da orla acenderem, uma a uma. Cada lâmpada que se acendia parecia iluminar um pedaço de sua angústia. Como ela, Isabela Drummond, uma mulher que prezava sua independência e sua dignidade acima de tudo, havia chegado a esse ponto? A resposta estava na sobrevivência, na necessidade de proteger aqueles que amava, e no segredo que Victor Albuquerque, o homem de olhos de gelo e charme perigoso, havia desenterrado. Ela teria que se preparar para o baile de máscaras, mas o que estava em jogo ali era muito mais do que uma noite de gala. Era sua alma, sua identidade, sua liberdade. E ela sabia que o baile era apenas o começo de um jogo muito mais perigoso. A manhã seguinte, no leme, amanheceu com um sol tímido, quase envergonhado de presenciar a angústia de Isabela. Ela não havia dormido. As horas se arrastaram, preenchidas por uma insônia torturante, enquanto a imagem do recorte de jornal e o rosto inexpressivo de Victor Albuquerque se revezavam em sua mente. O ateliê, que antes era seu refúgio, agora parecia uma gaiola, e a vista deslumbrante do Cristo Redentor lá fora parecia um lembrete cruel da liberdade que ela estava prestes a perder. Às 9 em ponto, um ronco suave de motor quebrou o silêncio da rua. Isabela espiou pela janela. Um carro de luxo, preto e imponente, estacionou em frente ao seu ateliê. Não era um táxi comum, nem um Uber. Era um Rolls-Royce Cullinan, que parecia deslocado em meio aos carros populares e às bicicletas que passavam. O motorista, um homem robusto e de feições sérias, saiu do veículo e abriu a porta traseira com uma deferência que Isabela jamais havia presenciado. Aquele era o mundo de Victor Albuquerque, e ela estava prestes a ser engolida por ele. Com um suspiro que carregava o peso de todas as suas preocupações, Isabela pegou uma pequena bolsa, onde guardava apenas o essencial. Ela vestia um vestido simples de algodão, de cor neutra, que contrastava com a opulência do carro. A porta do ateliê foi trancada, e ela se viu caminhando em direção ao luxo, sentindo o olhar dos vizinhos curiosos sobre si. Dona Fátima, a doce senhora da padaria ao lado, acenou para ela com um sorriso gentil. Isabela forçou uma retribuição, sentindo uma pontada de culpa por não poder compartilhar o fardo que estava carregando. Ao entrar no carro, o cheiro de couro novo e o ar-condicionado gelado a envolveram. O luxo era inegável, e ela se sentiu uma estranha naquele ambiente. O motorista conduziu o carro pelas ruas do Leme, depois por Copacabana, e finalmente pela Lagoa, em direção à zona sul mais nobre do Rio. Isabela observava a paisagem passar, as palmeiras majestosas, o brilho do sol na água da lagoa, e sentia um aperto no peito. Era como se estivesse se despedindo da vida simples e tranquila que conhecia. O carro parou diante de um edifício suntuoso em Ipanema, com segurança reforçada e portões de ferro ornamentados. Um porteiro abriu a porta do carro
e a conduziu até um elevador privativo que subiu silenciosamente. Quando as portas se abriram, Isabela se viu em uma cobertura grandiosa. O apartamento de Vítor Albuquerque era um espetáculo à parte. Amplas janelas de vidro do chão ao teto revelavam uma vista panorâmica do mar, das ilhas e das montanhas do rio, uma pintura viva que a deixou sem fôlego. O design interior era moderno, minimalista, com peças de arte caríssimas e móveis de design que pareciam saídos de uma revista. Vítor estava de pé, à beira da janela, observando a cidade abaixo, as mãos nos bolsos de uma calça social impecável. Ele vestia uma camisa de seda preta que realçava seu porte atlético, e seu cabelo estava ainda mais alinhado. Ele se virou ao ouvir a porta do elevador se abrir, e seus olhos azuis encontraram os dela. Não havia calor em seu olhar, apenas uma análise calculista. Pontual, Isabela, gosto disso, ele disse, sua voz ressoando no ambiente espaçoso. Meu estilista já está chegando. Ele tem as medidas que você precisará para o vestido e também alguns tecidos de alta qualidade que você pode usar. Isabela sentiu uma pontada de ressentimento. Ele estava ditando cada passo, controlando cada detalhe. Eu prefiro trabalhar com meus próprios tecidos, Sr. Albuquerque. Tenho minhas preferências. Vítor ergueu uma sobrancelha, um brilho de divertimento cruel em seus olhos. Aqui, Isabela, você trabalha com o que eu disser. Considere isso parte do seu pacote. Eu quero o melhor, e você vai entregá-lo. Não se preocupe. O custo será coberto. Ele gesticulou em direção a uma enorme mesa de jantar de mármore, onde vários cadernos e amostras de tecido estavam dispostos. Comece a trabalhar. Tenho algumas reuniões, mas estarei de volta para supervisionar o progresso. Antes que Isabela pudesse protestar, a campainha tocou, e um homem elegante de meia-idade e com 1,90 m de altura entrou na sala, acompanhado de uma assistente carregando malas e caixas. Era o estilista de Vítor, com uma expressão afetada e um sorriso forçado. Sr. Albuquerque, está tudo pronto para a senhorita Drummond, o estilista anunciou, sua voz um tanto efeminada, enquanto lançava um olhar curioso e avaliador para Isabela, como se ela fosse um novo manequim a ser moldado. Temos as medidas exatas e uma seleção de sedas italianas e brocados franceses. Ela ficará deslumbrante. Isabela sentiu-se como um objeto, uma peça de um quebra-cabeça que Vítor estava montando para seus próprios fins. A beleza daquele apartamento, o luxo que a cercava, tudo parecia um véu sobre a realidade de sua situação. Ela estava ali por coerção, e por mais que Vítor tentasse mascarar a situação com dinheiro e conforto, ela não podia ignorar o fato de que ele a tinha em suas mãos. O brilho da manhã no Rio de Janeiro parecia um deboche, um brilho roubado de sua própria liberdade. Ela teria que usar seu talento, sua arte, para criar algo belo que, ironicamente, serviria para mascarar a feiura da sua própria realidade. No opulento apartamento de Vítor Albuquerque, Isabela Drummond mergulhou na tarefa de criar o vestido. Era um mecanismo de defesa, uma fuga da realidade opressora que a cercava. Os tecidos eram, de fato, suntuosos. Sedas que escorregavam como água entre os dedos, brocados que brilhavam com a promessa de luz própria, e tules tão finos que pareciam fumaça. O estilista, um homem de nome pomposo, Monsieur Pierre, e sua assistente eram eficientes, mas seus olhares curiosos e por vezes desdenhosos eram como pequenas agulhadas na alma de Isabela. Eles a viam como a novidade de Vítor, a mais recente aquisição do magnata. Isabela ignorou-os. Seus dedos ágeis, acostumados à simplicidade do seu ateliê e à nobreza do trabalho manual, começaram a dar forma àquele tecido. Ela desenhou, cortou e alfinetou com uma precisão quase febril. A máquina de costura do apartamento de Vítor, uma joia tecnológica que parecia tirar vida própria dos fios, zumbia sob seu comando, uma sinfonia que a conectava à sua essência. Ela escolheu um tom de azul profundo, quase índigo para o vestido, que contrastaria com a pele clara e os cabelos dourados de Isabela, e um corte que valorizava suas curvas de forma elegante e discreta, com um decote sutil que deixava os ombros à mostra e uma fenda lateral que revelaria apenas um vislumbre da perna ao caminhar. Enquanto trabalhava, a mente de Isabela vagava. Ela se lembrava das horas incontáveis que passava no ateliê do Leme, das clientes que se tornavam amigas, das conversas regadas a café e sonhos. Ali,
Naquele apartamento luxuoso, ela era uma estranha, uma peça em um jogo que ela não entendia completamente, mas do qual não podia escapar. Victor retornou no meio da tarde. Ele se postou à porta do cômodo que havia sido transformado em um ateliê improvisado, observando Isabela com uma intensidade que a fez sentir a pele arrepiar. Ela estava curvada sobre o tecido, concentrada, e a luz que entrava pela janela iluminava a sutil cicatriz em sua sobrancelha, fazendo aparecer um traço de tinta numa tela. Impressionante, Victor disse, a voz grave quebrando o silêncio concentrado. Você é rápida e talentosa. Não havia elogio em seu tom. Apenas uma constatação fria, como se avaliasse um produto. Isabela ergueu os olhos, e o confronto silencioso se instalou entre eles. Eu sou uma profissional, Sr. Albuquerque. Ela respondeu sem desviar o olhar. E ao contrário do que o senhor pensa, meu trabalho não é apenas um hobby ou uma forma de passar o tempo. Victor deu um meio sorriso. Eu nunca disse que era um hobby, Isabela. Pelo contrário, eu a contratei por seu talento. Um talento que em breve estará a serviço dos meus interesses. Ele deu alguns passos para dentro da sala, os olhos fixos nela. Você não me perguntou como eu consegui aquela foto, não é? O coração de Isabela saltou. Ela esperava essa pergunta, mas não queria ter que reviver o passado. Não importa como o senhor conseguiu. O que importa é que o senhor está usando isso contra mim. Não estou usando contra você, estou usando a seu favor, Victor retrucou, com um tom que beirava a irritação. Estou lhe dando uma oportunidade, uma saída para a vida medíocre que você leva. A raiva borbulhou em Isabela. Minha vida não é medíocre, é uma vida de trabalho duro, de dignidade. Eu construí tudo o que tenho com minhas próprias mãos. Não dependo de ninguém, muito menos de chantagens. Ela se levantou, a tesoura ainda em uma das mãos. O tecido azul caindo suavemente aos seus pés. Seus olhos de mel faiscavam com uma fúria contida. Victor a encarou por um momento, a expressão em seu rosto ilegível. Depois, para a surpresa de Isabela, ele soltou uma risada curta, sem humor. Dignidade? O que é dignidade quando você mal consegue pagar o aluguel? Quando sua irmã está prestes a ter os sonhos destruídos porque você não tem como bancar os estudos dela? As palavras de Victor atingiram Isabela como um soco no estômago. Ele sabia sobre Luana. Ele sabia de sua fraqueza. O que mais ele sabia? A raiva deu lugar a um desespero crescente. Como você sabe da minha irmã? Isabela perguntou, a voz mal saindo. Eu sei tudo o que preciso saber, Isabela. Victor respondeu, sua voz voltando ao tom frio e autoritário. Agora volte ao trabalho. O tempo está correndo. E lembre-se, quanto mais rápido você se adaptar a essa nova realidade, mais rápido tudo isso acabará. Ele se virou e saiu, deixando Isabela parada no meio da sala, o tecido azul esquecido, a tesoura em sua mão parecendo pesada como chumbo. Ela sentia-se exposta, vulnerável. Victor Albuquerque não era apenas um homem poderoso. Ele era um estrategista impiedoso, que conhecia seus pontos fracos e os usava sem remorso. A superação, que antes parecia um ideal distante, agora era uma necessidade urgente. Ela precisava encontrar uma forma de virar o jogo, de reaver o controle de sua própria vida. E para isso, ela teria que jogar as regras dele. Pelo menos por enquanto. O baile de máscara se aproximava, e Isabela sabia que por trás do luxo e do brilho, uma batalha silenciosa estava prestes a começar. A noite chegou, e com ela, a transformação de Isabela Drummond. O Rolls Royce, pontual, a aguardava. Dentro do luxuoso apartamento de Victor, a cena parecia saída de um conto de fadas sombrio. Maquiadores e cabeleireiros, contratados por Victor, trabalhavam em silêncio, e com uma eficiência quase robótica. Isabela, no centro daquele turbilhão de profissionais, observava-se no espelho. Seus cabelos, antes soltos e ondulados, foram presos em um coque elegante e sofisticado, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. A maquiagem sutil realçava seus olhos de mel, tornando-os ainda mais expressivos, e um batom de tom cereja dava um toque de sensualidade aos lábios. Quando o vestido azul índigo, meticulosamente criado por suas próprias mãos, deslizou sobre seu corpo, Isabela sentiu uma onda de sensações conflitantes. O tecido macio e luxuoso,
abraçava suas curvas de forma perfeita. O corte era impecável e ela sabia que estava deslumbrante, mas ao mesmo tempo sentia-se uma impostora, uma marionete vestida para um espetáculo. Vitor Albuquerque entrou na sala naquele momento e a respiração de Isabela engatou. Ele estava impecável em um terno sob medida, de um tecido escuro que parecia absorver a luz, e uma máscara veneziana preta, adornada com detalhes prateados, cobria parte de seu rosto, revelando apenas o maxilar forte e os lábios finos. Seus olhos azuis, antes gélidos, agora brilhavam com uma intensidade quase perigosa sob o disfarce. Ele parecia uma figura saída de um romance gótico, misterioso e sedutor. Ele parou à frente de Isabela e seus olhos varreram seu corpo da cabeça aos pés. Um brilho de aprovação, algo que beirava a admiração, surgiu em seu olhar, surpreendendo Isabela. Você está deslumbrante, Isabela, ele disse, sua voz um pouco mais suave do que o habitual, com um tom que fez um arrepio percorrer a espinha dela. Realmente superou minhas expectativas. Isabela sentiu o calor subir ao seu rosto, uma reação que a irritou. Ela não queria ser afetada pelos elogios dele. Eu sou uma profissional, Sr. Albuquerque. Faço o meu trabalho com excelência, independentemente das circunstâncias. Vitor deu um sorriso enigmático. Veremos. Em um baile de máscaras, as aparências enganam, não é mesmo? E você, Isabela, é a personificação da ilusão perfeita. Ele estendeu a mão, oferecendo a ela uma máscara delicada de renda preta, com pequenos cristais que brilhavam. Coloque-a. O espetáculo está prestes a começar. O salão nobre do Copacabana Palace estava transformado. Centenas de pessoas, todas usando máscaras elaboradas e trajes de gala, dançavam ao som de uma orquestra. O burburinho de vozes, o tilintar de taças de champanhe e o brilho dos lustres de cristal criavam uma atmosfera de sonho. Isabela, ao lado de Vitor, sentia-se como se tivesse entrado em um filme. Ela, a costureira do Leme, agora caminhava por entre a elite do Rio de Janeiro, de braços dados com um dos homens mais poderosos e temidos da cidade. Vitor a conduziu com firmeza, mas com uma leveza surpreendente, abrindo caminho pela multidão. Ele a apresentou a empresários influentes, políticos, socialites, sempre com a mesma história forçada. Esta é Isabela Drummond, uma designer de moda excepcional, uma história de superação e talento que tive o prazer de conhecer recentemente. Isabela sorria, acenava, respondia a perguntas vagas sobre seu trabalho e sua inspiração, sempre mantendo uma postura elegante e um ar de mistério. Ela sentia a intensidade do olhar de Vitor sobre ela a cada interação, avaliando sua performance. Em certo momento, enquanto Vitor conversava com um grupo de investidores, Isabela se afastou um pouco, buscando um momento para respirar. Ela se aproximou de uma mesa de doces e seus olhos vagaram pela multidão. Foi então que ela o viu, um homem alto e corpulento, com uma máscara que cobria apenas a parte superior do rosto, mas com uma cicatriz inconfundível na têmpora direita. Seu estômago revirou. Era Arthur, o motorista, o mesmo que estava ao volante na noite do acidente, que mudou sua vida para sempre, o mesmo que testemunhou a cena que a traumatizou, o acidente que resultou na sua cicatriz e na morte de seus pais, um segredo que Vitor sabia. Arthur estava parado, observando-a do outro lado do salão. Havia reconhecimento em seus olhos, um misto de surpresa e medo. Isabela sentiu um frio na espinha. O que ele fazia ali? Seria uma coincidência? Ou Vitor sabia que ele estaria presente? O que aquele homem realmente queria dela? A música que antes parecia doce, agora soava como um tambor em seu peito. O jogo de aparências estava prestes a se tornar muito mais perigoso do que ela imaginava. O ar no suntuoso salão do Copacabana Palace pareceu rarear para Isabela. O reencontro com Arthur, o motorista, era como um soco no estômago, um fantasma do passado que ela jamais esperou encarar novamente. Seus olhos de mel se fixaram nos dele, e ela sentiu o terror se misturar à raiva. Ele era a última peça do quebra-cabeça que Vitor Albuquerque estava montando, o elo perdido entre a cicatriz em sua sobrancelha e o segredo que a mantinha refém. A orquestra tocava uma valsa suave, mas para Isabela o som parecia distorcido, um eco distante de sua própria agonia. Ela precisava sair dali,
respirar, pensar. Virou-se para Vitor, que acabara de se despedir dos investidores, e sua expressão controlada escondeu o turbilhão de emoções que a invadiam. Com licença, Sr. Albuquerque, ela murmurou, sua voz tensa. Preciso ir ao toalete. Vitor a observou com uma sobrancelha arqueada, percebendo a mudança em sua postura. Está tudo bem, Isabela? Você parece pálida. Apenas um pouco de calor. Ela mentiu, forçando um sorriso. Preciso de um ar. Ele assentiu, sem questionar. Não demore. Temos um último encontro importante. Isabela se afastou rapidamente, quase correndo pelos corredores luxuosos, buscando refúgio no banheiro feminino. O mármore frio e os espelhos imponentes refletiam sua imagem, a beleza do vestido, contrastando com a angústia em seu olhar. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Arthur. O que Vitor queria com ele? Será que ele sabia da presença do motorista no baile? Enquanto ela tentava recompor-se, a porta do banheiro se abriu e, para seu choque, Arthur entrou, vindo diretamente em sua direção. Seus olhos, por trás da máscara, eram um misto de culpa e pavor. Ele vestia um terno de motorista, embora estivesse em um baile de gala, o que confirmava seu papel na comitiva de Vitor. Senhorita Isabela, ele sussurrou, a voz carregada de nervosismo. Eu sinto muito. Isabela o encarou, a raiva crescendo dentro dela. Sentir muito pelo quê, Arthur? Pelo que aconteceu naquela noite? Pela vida que você me tirou? Ele encolheu os ombros pesados, a cabeça baixa. Eu não sabia que o patrão tinha te achado. Eu juro, ele me fez assinar um contrato de confidencialidade sobre aquele dia. Eu não podia falar nada. E o que Vitor Albuquerque quer com você agora? Isabela perguntou, as palavras cuspindo de sua boca. Arthur ergueu a cabeça, e o medo em seus olhos era palpável. Ele quer o que sobrou, as últimas evidências. Evidências de quê? Isabela exigiu, sentindo um calafrio. Antes que Arthur pudesse responder, a porta se abriu abruptamente, e Vitor Albuquerque surgiu, seus olhos azuis faiscando de raiva. Ele havia seguido Isabela. Seu olhar passou de Isabela para Arthur, e uma expressão de fúria se instalou em seu rosto. Arthur, o que você está fazendo aqui? Vitor rosnou, sua voz baixa e perigosa. Eu te dei ordens claras para ficar na porta. Arthur estremeceu, recuando. Patrão, eu só queria... Você queria o quê? Entregar o jogo? Vitor interrompeu, dando um passo à frente imponente. Isabela, saia daqui, agora! Isabela hesitou, sentindo a tensão no ar. Ela sabia que estava no meio de algo muito maior do que imaginava. Eu não vou a lugar nenhum até que ele me diga o que está acontecendo. Vitor se virou para ela e seus olhos a penetraram. Você está passando dos limites, Isabela. Não me force a fazer algo que não quero. Mas Isabela estava farta de ser manipulada. O medo se transformou em uma coragem indomável. Você me chantageou, Vitor. Me trouxe para este inferno de aparências e agora está me escondendo a verdade sobre o que aconteceu com minha família. Ela apontou para Arthur. Ele sabe de algo. E você também. Vitor cerrou os punhos, seu maxilar travado. A máscara em seu rosto parecia distorcer seus traços, tornando-o ainda mais ameaçador. Ele se aproximou de Arthur, que estava encolhido em um canto. Diga a ela, Arthur, diga tudo, mas saiba que suas palavras terão consequências. Arthur engoliu em seco, seus olhos mareados de lágrimas. Naquela noite, senhorita Isabela, a senhora se lembra da carreta desgovernada que causou o acidente? Aquilo não foi um acidente, foi uma sabotagem. Isabela sentiu o sangue gelar em suas veias. Sabotagem? Seus pais... E quem estava por trás disso, Arthur? Vitor perguntou com a voz gélida. Arthur tremeu. Era para atingir o seu pai, patrão. Seu pai e o pai da senhorita Isabela eram sócios em um projeto de construção muito grande. Meu antigo patrão, o Sr. Doria, que queria a todo custo se apossar da parte deles no negócio, foi quem planejou a sabotagem. Ele sabia que eles estariam juntos naquela estrada. Arthur fez uma pausa, respirando com dificuldade. Seu pai, patrão, Vitor Pai, também estava no carro, mas ele conseguiu sair antes do impacto total. Foi ele quem me mandou pegar o carro para tentar tirar seu pai do caminho dos meus antigos patrões, mas a carreta já estava lá. Um turbilhão de emoções invadiu Isabela. Não foi um acidente. Seus pais foram assassinados, e o pai de Vitor estava envolvido. A cicatriz em sua sobrancelha ardeu.
uma dor antiga e renovada. Ela olhou para Vítor, que estava imóvel, o rosto agora pálido por trás da máscara. Você sabia? Isabela sussurrou para Vítor, a voz embargada. Você sabia de tudo isso e me usou para encontrar provas? Vítor a encarou, seus olhos azuis agora cheios de uma dor que Isabela nunca havia visto. Eu desconfiava. Meu pai sempre foi um homem sombrio, e sua morte foi estranha, mas eu precisava de mais do que desconfiança. Eu precisava de provas. E você, Isabela, você era a chave. A única sobrevivente com uma memória fragmentada, mas que poderia ser a testemunha crucial. Ele estendeu a mão, revelando um pequeno gravador de voz que estava escondido em sua palma. Arthur acabou de me dar o que eu precisava. A confissão, a dor e a raiva se misturaram em Isabela. Ela era uma peça em seu jogo de vingança, mas, ao mesmo tempo, a verdade sobre a morte de seus pais, que a assombrava por toda a vida, finalmente estava ali, diante dela, e ela foi a ponte para essa revelação. Vítor guardou o gravador e se aproximou de Isabela. Eu sinto muito, Isabela. Sinto muito por te envolver nisso, por ter te tratado daquela forma, mas eu precisava dessa verdade, para mim, para você e para a justiça. A orquestra no salão continuava a tocar, alheia ao drama que se desenrolava no banheiro. O baile de máscaras, que deveria ser um palco de ilusões, havia se transformado em um palco para a verdade mais brutal. Isabela sentia-se em um turbilhão. A vingança de Vítor era de alguma forma também a sua, e naquele momento de revelação, algo mudou entre eles, uma conexão dolorosa e inevitável, forjada no fogo de um passado compartilhado e na busca por justiça. O burburinho do baile no Copacabana Palace parecia distante, abafado pela intensidade daquele momento. A revelação de Arthur pairava entre Isabela e Vítor, um véu de dor e verdade que se descortinava. A música da orquestra, antes uma melodia de disfarce, agora era a trilha sonora de uma nova realidade. Isabela, com a respiração suspensa, processava cada palavra, cada fragmento de uma história que a assombrava por décadas. Então, você me chantageou com meu próprio trauma, Isabela disse, a voz embargada pela dor, mas com uma força que surpreendeu Vítor. Você usou a morte dos meus pais para sua própria vingança. Vítor se aproximou, a máscara em seu rosto escondendo, mas não totalmente, a angústia em seus olhos azuis. Eu sei, Isabela, e não há desculpa para a forma como agi, mas entenda, eu estava desesperado. A morte do meu pai, as suspeitas, a falta de provas, o sistema me falhou. Eu sabia que ele estava envolvido com pessoas perigosas e eu precisava desmascará-las. Quando descobri sobre você, sobre o acidente, e que havia uma testemunha que nunca foi ouvida, eu vi uma chance. Uma chance de ter justiça, não só para minha família, mas para a sua também. Ele estendeu a mão lentamente e, em um gesto que Isabela não esperava, tirou a máscara de seu próprio rosto. Seus traços, agora expostos, revelavam uma vulnerabilidade que contrastava com a imagem fria e implacável que ele sempre apresentara. Seus olhos, de um azul profundo, buscavam os dela, uma mistura de arrependimento e algo mais, algo que Isabela não conseguia decifrar. Eu sinto muito, Isabela. Ele repetiu a voz rouca. Sinto muito por cada palavra, por cada humilhação, mas quero que saiba que a partir de hoje tudo muda. A justiça será feita e você não está mais sozinha. Isabela o olhou nos olhos. O homem à sua frente não era mais o monstro que a chantageava, mas alguém que de alguma forma compartilhava sua dor. A verdade, por mais cruel que fosse, era libertadora. O que faremos agora? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Arthur já fez sua parte. Vítor respondeu, olhando para o motorista, que ainda estava encolhido no canto, visivelmente abalado. O gravador está comigo. Amanhã cedo entregaremos isso à polícia. Teremos justiça. Para o meu pai, para os seus pais. Arthur, com a voz tremendo, acrescentou. Tem mais, senhorita Isabela. Seu pai tinha um cofre. Naquele dia, ele ia tirar uns documentos de lá para entregar ao patrão. Documentos que ligavam o senhor Doria a outros negócios ilegais. Pode ser que ainda estejam lá. Vítor e Isabela trocaram um olhar. Uma nova ponta solta. Uma nova esperança. A partir daquele momento, a dinâmica entre eles mudou. A urgência da justiça unia-se a uma estranha e poderosa conexão. Vítor, agora, mostrava um lado que ela jamais imaginara. Ele se tornou protetor, cuidadoso. Ele a levou para fora do banheiro,
para uma área mais reservada do salão, explicando-lhe os próximos passos, os nomes dos advogados, as estratégias. A cada palavra, um peso era tirado dos ombros de Isabela. Ele não era apenas um homem de poder, mas um homem com um senso de justiça, ainda que tortuoso em seus métodos iniciais. Algumas semanas se passaram. O ateliê de Isabela no Leme, agora com o aluguel pago, e uma reserva financeira que Vitor havia depositado em sua conta, voltou a ser seu porto seguro. Luana, sua irmã, pôde matricular-se na faculdade de medicina, seus olhos brilhando com a realização de um sonho. Um dia, Vitor Albuquerque apareceu no ateliê. Ele não estava em seu terno impecável, mas com uma camisa mais casual e um sorriso pela primeira vez verdadeiramente gentil em seus lábios. Ele segurava um buquê de flores, rosas vermelhas e lírios brancos que ele entregou a Isabela. Eu vim para pedir seu perdão de verdade, ele disse, seus olhos azuis fixos nos dela. E para te agradecer, Isabela, você me ajudou a encontrar a justiça e me fez enxergar que há coisas mais importantes do que poder e vingança. Isabela sentiu o coração acelerar. Aquele homem que a havia aterrorizado e humilhado agora estava ali, vulnerável, sincero. Eu também sinto muito, Vitor. Ela respondeu, uma leve risada escapando, por ter pensado o pior de você. Ele sorriu, e o charme que ele escondia por trás de sua fachada de impiedade brilhou. Eu sei, eu dei motivos de sobra. Ele deu um passo à frente e a distância entre eles diminuiu. Mas eu quero uma nova chance, Isabela. Uma chance de te conhecer de verdade, sem segredos, sem chantagens. Uma chance de construir algo de verdade entre nós. Isabela olhou para ele, para os olhos azuis que agora expressavam ternura, para os lábios que, apesar de finos, pareciam convidar a um toque. Ela havia visto o pior dele, e também a sua vulnerabilidade, e, surpreendentemente, algo havia florescido no meio daquele caos. Uma atração, um respeito, um entendimento mútuo que ia além das palavras. Vitor estendeu a mão e gentilmente tocou a cicatriz em sua sobrancelha, um gesto que antes a aterrorizava, mas que agora era carregado de carinho. Sua cicatriz, ela te torna ainda mais forte, Isabela, e linda. Ele se inclinou e, em um movimento suave, seus lábios encontraram os dela. Foi um beijo delicado no início, depois se aprofundou, carregado de tudo o que eles haviam vivido. A dor do passado, a luta pela justiça, a promessa de um futuro. Um beijo que selava não apenas a resolução de um mistério, mas o início de um romance improvável, nascido das cinzas de uma tragédia, nas paisagens vibrantes do Rio de Janeiro. Aquele beijo era a promessa de que, por trás de todas as máscaras, a verdade e o amor podiam sim prevalecer. E essa é a emocionante história de Isabela Drummond e Vitor Albuquerque, uma trama de superação, segredos e um amor que floresceu onde menos se esperava. Gostou dessa história? Deixe seu like, comente o que mais te emocionou e, claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas. Ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com suas amigas para que elas também se inspirem com essas mulheres fortes e corajosas.